onde o povo, sob a influência de Jezabel e do rei Acabe, estavam adorando a Baal. Para aquelas pessoas, Baal era considerado um Deus que controlava, que mandava chuva. Glória a Deus. E que fazia crescer as colheitas e as plantações. Eu quero que os irmãos acompanhem comigo, voltem para o capítulo 16 e o versículo 29, já no finalzinho, para a gente estar entendendo o que aconteceu até chegar no capítulo 18, até chegar a essa cena em que Elias restaura o altar do Senhor. Amém? Peço que a igreja, com muita atenção, vamos observar e ouvir bem a palavra do Senhor, para que a gente venha entender o que o Senhor quer falar conosco nesta noite. Amém? A gente vai ver que a partir do versículo 29 do capítulo 16, depois do reinado do rei Omri, Acabe, seu filho, começou a reinar sobre Israel e logo se casa com Jezabel. Jezabel influencia Acabe a adorar Baal e ainda a construir um altar para Baal em Samaria, e promoveu assim que a idolatria entrasse ali no meio do povo de Israel. Então aquele povo ficou com seu coração dividido. Ao mesmo tempo que eles professavam servir a Deus, também serviam a Baal. O casamento de Jezabel com o rei Acabe só resultou em um desastre para aquela nação. E no meio daquela idolatria, Deus vai levantar um homem chamado Elias, para levar uma palavra de conserto para aquele povo. A gente já vai ver no capítulo 17 que Elias aparece profetizando contra Acabe que nos próximos anos não haveria nem chuva e nem orvalho, porque Deus fecharia os céus para aquela terra. Louvado seja o nosso Deus. A gente vai ver isso no versículo 1 do capítulo 17. Irmãos, mas para que a gente entenda o porquê que Elias faz essa oração aqui, para que Deus não viesse derramar chuva sobre aquela terra, nós vamos abrir as nossas Bíblias em Deuteronômio, capítulo 11, e vamos ler o 16 e o 17. Deuteronômio 11. E versículo 16 e 17. Glória a Deus. Os irmãos encontraram? Glória a Jesus, aleluia. Assim diz a palavra do Senhor: guardai-vos, que o vosso coração não se engane, e vos desvieis, servindo a outros deuses, e vos inclineis perante eles, e a ira do Senhor se acenda contra vós, e feche ele os céus, e não haja água, a terra não deu seu fruto, e cedo pereçais da boa terra que o Senhor vos dá. Amém, igreja? A gente vai ver aqui que Deus estava falando para o povo guardar o coração, para não se enganar e nem se desviar servindo a outros deuses, porque se isso acontecesse, a ira do Senhor iria se acender contra eles e Deus fecharia os céus. E aqui a gente vê que Elias conhecia a palavra do Senhor. Então por isso que Elias faz essa oração. Elias conhecia muito bem as Escrituras, e quando ele punha
a palavra de Deus. Depois vem a palavra a Elias, vem a palavra do Senhor a Elias dizendo: Elias, retira-te daqui. Assim que ele falou aquela profecia para Acabe, Deus falou para Elias: retira-te daqui, vai para o Oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Versículo de número 3. Então Elias faz exatamente como o Senhor mandou. Ele vai para junto do ribeiro de Querite, e ali Elias foi sustentado por corvos que levavam para Elias pão e carne, toda vez pela manhã e toda vez pela noite. Porém, passado alguns dias, aquele ribeiro seca. Então veio novamente a palavra do Senhor a Elias dizendo: levanta-te, no versículo de número 9, levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então Elias faz exatamente como o Senhor mandou, se levantou e foi para Sarepta. Chegando à porta da cidade, ele já vê aquela mulher apanhando lenha, e Elias já pede para ela uma vasilha com um pouco de água. Quando ela vai buscar água, Elias fala: me traga também um pão na tua mão, um bocado de pão na tua mão. E aquela mulher, igreja, vocês sabem bem, vocês conhecem bem já essa passagem. Ela estava passando por um período de escassez, de pobreza. O que ela tinha ali para comer ia servir somente para ela e para o filho dela, e logo após morreria. Assim ela conta para Elias. Mas Elias diz: não temas, vai e faz conforme a tua palavra, porém faze primeiro um bolo pequeno para mim, traze para mim, depois tu farás para ti e para o teu filho, porque assim diz a palavra do Senhor de Israel, que a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor deixou sobre a terra. Louvado seja o nosso Deus. E logo após, irmãos, a gente já vai agora para o versículo 1 do capítulo 18. Logo após Elias passar ali por a casa daquela mulher, ser sustentado por ela, eu creio, irmãos, que Deus tinha um propósito ali, para que Elias passasse ali na casa daquela mulher. E o maior propósito seria aquela mulher reconhecer a Deus como o único Deus, único e verdadeiro Deus. Porque, como a gente lê na palavra, aquela mulher morava em Sidom, era a terra que Jezabel veio, ela veio de lá também, era uma terra que o povo lá era idólatra. Então aquela mulher também adorava Baal. Mas aquela situação que aconteceu ali na vida dela, ela pôde acreditar e confiar e ver quem era o Deus verdadeiro na vida dela. Amém, igreja? Agora aqui no capítulo 18, a gente vai ver que novamente veio a palavra do Senhor a Elias dizendo: agora, Elias, vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E o que Elias fez? Obedece a palavra do Senhor, mas não deixa. Louvado seja Deus. E ali, Elias, ele se prepara e vai se apresentar a Acabe. E a fome já era extrema em Samaria por conta da falta de chuva. Enquanto isso, Acabe, no versículo de número 3, do capítulo 18, ele chama Obadias, o mordomo. Quem é Obadias? Aqui a palavra do Senhor vai mencionar o nome deste homem, Obadias. Ele era o mordomo
Mas vamos lá. A partir do 4, a gente vai ver aqui. A partir do 5, a gente vai ver que Acabe disse a Obadias: vai pela terra a todas as fontes de água e a todos os rios. Pode ser que achemos erva, para que em vida conservemos os cavalos e mulas e não percamos todos os animais. E assim Acabe e Obadias fez. Obadias vai por um caminho e Acabe vai por outro. E quando Obadias já estava em caminho, eis que quem ele encontra? Elias. Ele encontra Elias por aquele caminho, e quando vê, já se prostrou-se sobre o rosto de Elias e disse: és tu, ó meu senhor Elias? E Elias disse: eu sou. Vai e diz ao teu senhor: eis que aqui está Elias. Porém, ele disse: mas meu senhor, em que pequei, para que entregues agora na mão de Acabe, para que ele me mate? Vive o Senhor teu Deus, que não houve nem nação nem reino, aonde o meu senhor não mandasse homens em busca de ti. E dizendo eles: aqui não está, então fazia jurar os reinos e as nações que não te haviam achado. E agora dizes tu: vai, diz ao teu senhor: eis que aqui está Elias. E se quando eu for, o Espírito de Deus te tomar aqui, te levar, e quando eu voltar com o rei Acabe, o Senhor não estiver mais aqui, certamente ele me mataria. Ou será que o Senhor não sabe, não te disseram que quando Jezabel mandava matar os profetas do Senhor, eu escondi 100 deles em covas e sustentei com água e pão? E agora dizes tu: vai e diz ao teu Senhor que Elias está aqui? Ele me mataria. Mas nada do que Obadias falou fez mudar as palavras e a ideia de Elias. Sabe por quê? Porque o Senhor já tinha dado uma palavra para Elias. O Senhor já tinha dado essa palavra para Elias, já tinha ordenado para que ele fizesse isso, e ele não iria desobedecer ao Senhor Deus. Então Elias disse: vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, que deveras hoje me apresentar a ele. Então Obadias vai a encontro a Acabe, chega lá, fala para Acabe que encontrou Elias. E aí no versículo 17 a gente vai ver o encontro de Acabe com Elias. No versículo 17, assim que Acabe vê Elias, ele diz: és tu, perturbador de Israel? Então Elias já disse para Acabe: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa do teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguistes a Baal. Agora, pois, Elias continua falando: manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Jezabel. Então Acabe foi, convocou todos os filhos de Israel, convocou todos os falsos profetas, e foram todos para o Monte do Carmelo. Chegando lá, Elias olha para aquele povo e ele diz assim: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o, e se Baal é, segue-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Irmãos, hoje em dia a gente vê que muitos altares estão quebrados por conta disso, de cochear em dois pensamentos. A gente vê
que hoje muitos altares estão quebrados por conta do coração dividido com as coisas de Deus, porém também com as coisas do mundo. E para a gente ver o quanto que é sério, eu separei aqui 4 referências na Bíblia para a gente estar lendo sobre cochear em 2 pensamentos. Eu peço para que Miqueias abra a Bíblia em Mateus, capítulo 6, 24. Glória a Deus. Peço para que o Henrique abra a sua Bíblia no capítulo, em Tiago, capítulo 4 e versículo 8. E peço para que o irmão Antoninho abra em Tiago 3, versículo 11. 4, 8. E o pastor Maria em Isaías 29, 13. Glória a Deus. Pode ler Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Glória a Deus. Me ajuda aí, deixa eu ver. Não podemos servir a 2 senhores. Por quê? Porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará mais a um e desprezará o outro. Não podemos servir a Deus e a Mamon. Glória a Deus. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Irmãos, a gente vê aqui que a gente não pode querer alegrar a Deus e também ao mundo. Não podemos fazer a nossa vontade e também querer fazer a nossa atropelando a de Deus. Não dá. Porque você ou vai se dedicar mais em fazer sua vontade e desprezar de Deus, ou vice-versa. Amém? Não dá. Agora lê Tiago 3. Não, Henrique é o 4, 8. O irmão que é o 3. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e, pois, de duplo ano, purificai o coração. Aleluia! Glória a Deus. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Aí vai falar de duplo ânimo, ou seja, mentalidade dupla. Não podemos. Temos que se chegar ao Senhor. Lê aí para mim. Se chegar ao Senhor, a partir do momento que nós chegamos a Deus, Ele se chega a nós. Nós damos um passo para com Deus, nós se esforçamos e Ele nos ajuda. Ele é o nosso ajudador. Amém? O irmão Antoninho leu 3, 11. Porventura, veja alguma consumir um mesmo manancial, água doce e água amarga. Glória a Deus. Somente. Louvado seja Deus. De uma mesma fonte não pode deitar 2 tipos de água: água doce e água salgada. De uma mesma pessoa não pode ter 2 adorações. Não existe isso. Ou você faz a vontade de Deus e dá o seu melhor, tem a sua vida no altar, ou então você
Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Isso. Porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim, e com a boca e com os lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, e em que foi instruído. Aleluia, louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Irmãos, a gente vê aqui que não adianta louvar ao Senhor somente de lábios, não adianta glorificar e falar apenas, e o seu coração não está longe. O que adianta, igreja? A gente tem que andar na presença do Senhor com o nosso espírito, com a nossa alma, com o nosso corpo alinhado na presença de Deus. Louve ao Senhor de todo o teu coração. Honre ao Senhor de todo o teu coração. Viva para Deus com sinceridade. Adore-o ao Senhor em espírito e em verdade. Foi isso que Jesus fala para aquela mulher samaritana em João capítulo 4. Ele diz: porém a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Por quê? Porque o Pai procura a tais que o adorem assim. Aí ele vai dizer ainda por quê no versículo próximo. Ele diz: porque o Pai é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Igreja, que nós venhamos adorar o nosso Deus em espírito e em verdade, com sinceridade, com dedicação total. Não entregue somente pela metade, entregue-se por completo na presença de Deus. Amém? Então, depois disso, igreja, no versículo 22, Elias ainda diz para aquele povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Daí agora Elias vai propor um desafio para eles: deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um deles, e o dividam em pedaços e ponham sobre a lenha, porém não lhe coloquem fogo. Então eu prepararei um outro bezerro e o porei sobre a lenha, mas também não colocarei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por meio de fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu dizendo: é boa esta palavra. Ou seja, concordaram. E disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos bezerros, preparai primeiro, porque vocês são muitos. Invocai o nome do vosso Deus, e não lhe ponhais fogo. Então os falsos profetas pegaram o bezerro e começaram, prepararam aquele bezerro, colocaram lenha, fizeram o altar e começaram a invocar o nome de Baal desde a manhã até meio-dia, dizendo: Baal, responde-nos, Baal. Porém, nem havia voz, nem quem respondesse. Então eles saltaram, começaram a saltar sobre o altar, e eles saltavam, e eles clamavam, e eles gritavam, e nada disso, nada de voz, nem Baal respondia, nem fogo, nem nada.
conforme ao seu costume, eles já eram acostumados a fazer isso. Então eles derramaram sangue sobre si, mas passado ao meio-dia, profetizaram e até que a oferta de manjar se oferecesse, porém não houve voz nenhuma e nem obteram resposta alguma. Então nesse momento, Elias diz ao povo: chegai-vos a mim. E naquele momento, o povo se chega a Elias. E Elias vai fazer o seguinte: ele vai ter um altar lá que vai estar em ruínas, vai estar quebrado. Então Elias vai chegar naquele altar que estava quebrado e vai restaurar o altar do Senhor. E aqui nessa passagem, eu quero que a igreja entenda que eu separei aqui algumas coisas para a gente sair daqui com a palavra de Deus, nosso coração ardendo, amém? Por que Elias, ao invés de restaurar aquele altar, ele não faz de novo? Sabe por quê? Porque Elias estava ensinando aquele povo sobre a necessidade deles restaurarem o seu relacionamento com Deus e renovarem a sua comunhão com Ele. Por isso que Elias, ele restaura, ele faz questão de restaurar, para ensinar todo aquele povo que estava afastado, que estava com o coração dividido, que estava cocheando em dois pensamentos, que eles precisavam restabelecer a sua comunhão com Deus. Eles precisavam voltar a ter comunhão com Deus. Por isso que Elias, ele restaura aquele altar que estava em ruínas. Agora eu faço uma pergunta para cada um de nós nesta noite. Não precisa me responder. É você e Deus. Como está a nossa comunhão com Deus? Como está a nossa vida no altar do Senhor? Como está a nossa intimidade com Deus? Como está a tua entrega para Deus? Irmãos, quantos altares que se encontram hoje em ruínas, quebrados, porque já não tem mais adoração verdadeira. Quantas vidas se encontram nesse estado por falta de comunhão com Deus, por falta de adoração, de consagração, de redenção, de oração, de se sujeitar, de se submeter a viver a vontade do Senhor, a se humilhar. Irmãos, ter uma vida no altar significa ter uma vida consagrada a Deus, dedicada a Deus, santificada, ou melhor, viver em plena comunhão com Deus. E eu quero alertar a cada um de nós que está aqui nesta noite que o inimigo, ele tenta todos os dias destruir o meu e o teu altar. E eu quero dizer para os irmãos que ele não tem pressa em fazer isso. Ele vem com as astutas ciladas dele. Ele tenta te desviar do caminho do Senhor com mínimos detalhes e com mínimas distrações que são necessárias para que ao longo do tempo você fazendo aquilo todos os dias faça com que você se afaste de Deus. Não sei se os irmãos estão entendendo, mas eu vou repetir mais uma vez. O inimigo não tem pressa de te derrubar. Hoje ele te distrai com uma mínima coisa que parece ser boba, parece ser pequena. Você fala assim:
Isso não tem nada a ver. É normal. Mas é com isso que Ele vai te afastando da presença. Ele vai te distraindo com aquilo para que você vá se afastando de Deus aos poucos e não perceba. Mas eu quero dizer para cada um de nós que está aqui nesta noite, lá em Efésios 5, do 15 ao 17, eu deixo para cada um de vocês meditarem quando chegar em casa, ou se quiser já pode abrir aí. A palavra do Senhor vai nos dizer o seguinte. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Já achou, Miguel? Já achou? Não? Glória a Deus. Isso. Efésios 5, 15 ao 17 são os versículos. Amém? Pode ler. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Glória a Deus. Não. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Essa palavra diz para cada um de nós, para a gente ver com prudência, para a gente ver com cautela como estamos andando. Ele diz: não ande como nécio, ande como sábio, aproveitando, remindo o teu tempo. Ou seja, aproveite cada segundo da tua vida para glorificar a Deus. Não é para fazer a tua vontade, não. É para glorificar o nome do Senhor. Aproveite cada segundo, igreja, que você tem para glorificar o nome do Senhor, para viver de acordo com a vontade e o querer de Deus. Amém? Um altar edificado através da palavra de Deus e de oração. Continuando aqui, depois do versículo 30, e eu já estou encerrando, a gente vai ver que Elias tomou 12 pedras, conforme ao número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois ele fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Irmãos, esse rego aqui que Elias faz em volta do altar do Senhor representa a aliança do povo com Deus. Representa a reconciliação do povo com Deus. Amém? Então, armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei-o pela segunda vez. E assim o fizeram. Depois ele fala: fazei-o pela terceira vez. E assim o fizeram. De maneira que a água corria ao redor do altar, e até o rego ele encheu de água. E sucedeu, pois, que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, que eu sou o teu servo e que conforme a palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és Deus e que tu fizeste
Então eles lançaram mão deles, fizeram descer ao ribeiro de Pison e ali os matou todos aqueles falsos profetas. Irmãos, a gente vê aqui nessa palavra que a gente aprendeu 3 pontos importantes e eu vou citar para a gente encerrar. Primeiro, o capítulo 18 destaca sobre a soberania de Deus, que só o Senhor é Deus e que somente Ele é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Aprendemos também sobre ser fiel ao nosso Deus, porque a determinação de Elias em permanecer fiel em meio a tanta idolatria e apostasia que aconteceram ali em Israel mostra a importância da nossa fidelidade para com Deus em tempos difíceis. Ou seja, pode quem quiser se corromper, você tem que permanecer sendo fiel a Deus, igreja. Pode quem quiser ser do mundo e fazer a vontade do diabo, mas você vai fazer a vontade de Deus. E mais uma, restauração. O ato de restaurar o altar simboliza a necessidade de mim, de você, voltar-se a Deus e renovar o nosso compromisso com Ele diariamente. Temos que edificar o nosso altar diariamente com a palavra de Deus e com a oração. Amém, igreja? Assim eu agradeço a minha rica oportunidade e as palmas do nosso momento. Aleluia! Graças a Deus. Aleluia! Fica com medo à toa, rapaz. Né? Aleluia! Deus falou ou não falou? Quem ouviu? Aleluia! A palavra de Deus é essa. Louvado seja o nosso Deus. É nos manter separados, né? Mesmo quando todos querem ser igual, nós temos que ser diferentes, né? Aleluia! Não importa a dificuldade do mundo, você tem que ser diferente, né? Não importa a apostasia que os outros estão, você que não pode se apostatar da fé. Louvado seja o nosso Deus. Quem quiser se vender, que se venda. Você não pode se vender. Entendeu? Aleluia. Elias poderia muito bem pensar: hoje eu morrer também, não vou nada, né? Mas não. Elias falou: pode matar, mas eu estou junto com Deus. É? Louvado seja o nome do Senhor. Isso é amar a Deus de todo o coração. Aleluia. É você, aleluia, se dispor a viver para Deus. Aleluia. Mesmo que enquanto todos ou a maioria estão querendo viver para o mundo. Aleluia. Escolha Deus e Deus te escolherá também. Amém? Fique em pé, vamos agradecer ao Senhor por essa palavra. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia. Fique, aleluia, com essa palavra no seu coração. Aleluia. A cada manhã levante. Aleluia, renova a sua aliança com Deus. Aleluia. Senhor, eis-me aqui. Que esse dia seja um dia, aleluia, que eu possa glorificar o teu nome mais uma vez. Que esse dia eu possa viver ele para a sua glória, né? Aleluia. Tem um mundo, o ditado do mundo aí, os crentes mudando fala isso, né? Ai, irmão, vai viver a sua vida, irmão. Viva a sua vida. Eu quero falar o contrário. Aproveita o tempo que Deus te dá para você viver para Deus. Não aproveite sua vida, não. Aproveita o tempo que Deus te dá, que a irmã leu aqui, que eu li, né? Remindo o tempo, ou seja, aproveita esse tempo. Não perca ele com coisas banais, não. Aproveite esse tempo servindo a Deus. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Isso é ser sábio. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus até falou que a gente que quiser ganhar a vida vai perder. Então não dá para nós querer viver a nossa vida. Não, não. Nós temos que viver a vida que Deus nos deu. Aleluia. Isso aí.
porque amanhã eu trabalho, tá? Amanhã eu trabalho até meio-dia, mas no nome de Jesus nós estamos aqui adorando ao Senhor, amém? Oramos, Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te glorificamos